Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no livro de Isaías, capítulo 5. E sabemos que Isaías é um profeta, que era um homem bem letrado, que era um homem culto. E também agora nós vamos ver nesses primeiros versículos de Isaías 5, de 1 a 6, ele o quê? Entoando um cântico. Ele faz um cântico. E ele vai usar nesse cântico, assim, tipo uma parábola no início, mas depois vai se revelar o que ele está falando. Então veja como ele começa cantando. Olha, eis que cantarei ao meu amado. Quem é o amado? Aqui ele está chamando o Deus é o amado, porque naquela época Jesus Cristo ainda não vinha, ainda não tinha vindo. Então ele fala, eis que cantarei ao meu amado, ele chama de amado, ao meu amigo, o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha. Então é tão lindo porque ele vai falar que ele vai cantar ao amado dele, ao amigo dele e o poema a respeito da vinha dele. E ele vai dizer: o meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Antigamente, as pessoas que tinham posses, elas construíam a sua própria vinha. E como que elas faziam para construir a sua vinha? Elas primeiro tiravam todas as pedras do terreno, porque o terreno, principalmente ali em Israel, ele é muito pedregoso. Então eles tiravam todas as pedras e com essas pedras eles faziam um muro para cercar a plantação para que não houvesse entrada de animais e nem de outras pessoas. Quando as pedras não eram suficientes, eles faziam ali tipo uma plantação ali em cima para enroscar assim as plantações para que também fosse uma forma de proteção, tá? Então, para fazer a vinha, olha o que ele está dizendo no versículo 2. Ele cavou a terra com zelo. Então, o que ele fez? Ele tirou as pedras. E ele fez isso de qualquer jeito? Não, ele fez com zelo. Ele tirou todas as pedras. E como eu disse para vocês, essas pedras constrói ali um cerco, né? E ele plantou ali naquela terra as melhores videiras. Não foi qualquer videira. Ele escolheu ali as melhores videiras e plantou ali. E ergueu uma torre sentinela. E também construiu um campo de prensar uvas. Então, geralmente, como se fazia antigamente? Se construía, não era bem uma torre, era uma tenda ali, né? E eles ficavam mais nessa tenda, a família se reunia ali na época da colheita, que na época da colheita era a época de festa, era a época de gratidão, era que a família toda se reunia ali, eles colhiam o melhor da terra, daquilo que eles trabalharam, então era uma época de muita alegria, né? E eles ficavam ali dentro da vinha por esse período para que não houvesse entrada e destruição da vinha, se não houvesse roubo da vinha, tá? Então aqui ele não diz que construiu uma casa, mas foi construir uma torre de sentinela. Então torre, ela tem o sinônimo de ser uma coisa sólida, de ser uma coisa forte, né? E a sentinela, pelo zelo que está guardando ali o vinhedo, os frutos do vinhedo. E ele também construiu um tanque de prensar uvas. Ali mesmo já teria o que? A parte de prensar a uva e colher ali o melhor, né, dessa produção. Porque ao prensar a uva fazia o vinho. Aí depois diz aqui, ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, pois ele comprou as melhores uvas para plantar ali. Ele plantou as melhores, ele cuidou bem da terra com zelo, ele ali protegeu, fez uma torre de sentinela, mas o que aconteceu? Mas as parreiras só produziram uvas amargas, uvas azedas, não, ou outras bíblias dizem uvas bravas. Então, o que aconteceu? Não correspondeu ao zelo, ao cuidado, ao carinho, ao amor que ele teve, o fruto não correspondeu. Aí agora Isaías diz,
Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogai-vos entre mim e minha vinha. Quer dizer, julgai entre esse homem que plantou a vinha e sobre a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha? Poxa, eu limpei a terra, eu ali fiz canaleta de irrigação, eu ali construí um muro em volta dela para proteção, eu dei chuva no tempo para que ali ela pudesse receber a nutrição da água. Aí ele fala assim, que mais poderia eu ter feito? Que mais que eu não tenha oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, vieram uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Bom, então ele está dizendo, já que não veio as uvas que realmente eu precisava, então ele vai falar assim, olha, sabe o que eu vou fazer agora com a minha vinha? Eu vou derrubarei a sua cerca, que ela seja transformada em pastos. Porque quando colocava aquela cerca, também era para que os animais, o quê? Não entrassem e fizesse dali um pasto. Ele falou que tirou a cerca. E cerca significa o quê? Proteção, segurança, abrigo, né? Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada, a fim de que realmente agora avaliem tudo aquilo que eu fiz com zelo e aquilo que eles desprezaram, tá? Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhante ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Quem tem o poder de não falar com as nuvens? Só o nosso Deus, né? Então ele está dizendo que Deus estava dando o melhor para eles. E eles não estavam aproveitando. Será que o problema estava em Deus? Ou o problema estava neles? De não realmente corresponderem a tudo que estavam recebendo. Não havia nem gratidão, né? Porque isso demonstra a falta de gratidão. E o versículo 7 diz assim, pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Então a gente vê aqui, quando em outras passagens a gente leu e ainda vai ler, que o povo não considerava mais nem os órfãos nem as viúvas. Cada um vivia segundo o seu próprio entendimento. Então agora ele diz que a terra vai sofrer toda essa desolação, porque lá não havia mais justiça. Houve sim derramamento de sangue inocente. Tá? Eles não ansiavam mais pela justiça nem pela prática do direito. Então essa passagem nos mostra Isaías fazendo um cântico e aqui também falando dentro do cântico uma profecia a eles. Agora, a partir do versículo 8 até o versículo 24, nós vamos ver uma mudança completa aqui do que estava falando anteriormente. Nós vimos aqui a canção de Isaías, agora nós vamos ver os ais e maldição. Os ais são uma maldição contra os maus. Então, tem 6 ais nesse capítulo, nesses versículos. Diz assim o primeiro ai: ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo ao outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores.
Tá? Aqui o que está dizendo? Tem pessoas que estão preocupadas em ajuntar riquezas. Então elas ajuntam casas e mais casas e acrescentam um campo a outro campo. E que não haja mais onde alguém possa erguer a sua casa. Então, amados, quando o Senhor ali, o povo de Israel entrou na terra de Israel, foi dada uma porção para cada tribo e foi distribuído também por famílias, para que cada um tivesse a sua porção. Com o tempo, o que eles se preocupavam? Em ajuntar posses, em ajuntar campo ao outro. Por isso que nós vemos que, falando que pegava dos órfãos, das viúvas, não haviam as coisas dos mais necessitados. Então, hoje também, muitas pessoas, elas assim, buscam segurança em construir riquezas. Eu vou ter X, Y, Z para numa aposentadoria estar tranquilo. Então, as pessoas acreditam que vão viver uma vida, né, muito longa, que podem ajuntar e depois pensar em Deus. Então, aqui está dizendo, tome cuidado onde nós colocamos os nossos princípios e valores e aonde nós colocamos o nosso coração. Né? O nosso coração. E o versículo 9 diz que, né, em verdade, muitas casas ficarão desertas e até as bonitas e bem construídas serão abandonadas pelos seus moradores. Então, muitas vezes, se vem um terremoto, se vem um maremoto, se acontece algum desastre ali, tudo se perde. Tudo vai ficar ali sem habitação nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas colocam muito o seu coração em uma determinada coisa para acontecer. E o Senhor está mostrando para nós que o nosso coração tem que estar muito maior, em um propósito muito maior, que é Ele, né? O segundo ai está no versículo 11, aonde diz, ai dos que levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. No versículo 12 diz, liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há sempre em festas, contudo desprezam os grandes feitos do Senhor, tampouco observam as poderosas obras de suas mãos. Então, quando fala que levanta cedo logo para embriagar-se, são pessoas assim que estão buscando anestesiar-se por meio da diversão, por meio de buscar outras coisas. Então, logo pela manhã, já começa a se entorpecer, porque o embriagar-se, gente, é um anestésico, é um entorpecimento, e cada um hoje busca anestésicos de formas diferentes. Nós temos as redes sociais, as séries, esses doramas da vida, né? Então, todas essas coisas são formas de entorpecimento e nos tiram o que? Nos anestesiam para a gente não olhar para o problema e muito menos resolver os nossos problemas, tá? E vai dizer que as liras, harpas, tamborins e flautas, eles sempre estão presentes nas festas, junto assim com as bebidas, mas ninguém está preocupado em observar as coisas do Senhor. As pessoas estão preocupadas em trazer alegrias para o seu próprio coração, como diz aquele ditado, curtir a vida, né? Mas na realidade elas estão se anestesiando, tá? Portanto, ele vai dizer, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Sabe, não é que nós não possamos nos alegrar, nós não possamos ir em festas, nós não possamos ter momentos alegres, mas nós temos que estar com os pés numa realidade. E aqui vai falar, olha, por falta de sabedoria, os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Então, sabe, amados, até com a sabedoria do como nós também colocamos os nossos governantes, como nós elegemos, como nós conduzimos as coisas, todos sofrem por isso. Todos sofrem, sabe? Atualmente, o clima tem se alterado muito, muitas coisas estão, o homem, em voz do progresso, altera o ecossistema. Então, sofrem tanto os nobres quanto toda a multidão. Tá? E diz assim, por esse motivo, sabe o que acontece? A sepultura, ela não tem um apetite enorme, porque todas essas coisas levam à morte. Outra coisa, por mais que uma pessoa
conseguiu status, poder, conseguiu várias casas, conseguiu riqueza, na morte, todo esse esplendor dela vai junto. Ali acaba tudo. Tá? Então, nós temos que pensar a nossa vida galgado numa vida eterna, numa vida. Quando eu falo vida eterna, amados, eu não estou ignorando a vida que nós temos aqui, mas quando a gente fala de vida eterna, eu estou dizendo que a gente faz tem propósito eterno, né? Todas essas coisas o homem vai fazer, mas o Senhor será o Senhor, versículo 16, mas Yahvé, o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. Você vê que a palavra do Senhor sempre volta-se à justiça, à santidade, à retidão, que é isso que ele busca em nosso coração. Né? E no versículo 18 nós vamos ter aqui, ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano e ao pecado com os tirantes de carroça. Então, aqueles que se apegam a uma vida realmente de pecado, e elas deixam declarados isso, e elas não deixam só em si, elas vão arrastando outras pessoas. O quarto ai está no versículo 20, diz assim, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do que amargo doce e do doce fel. Nossa, amados, eu acho que nós estamos vivendo tanto isso na nossa geração. As pessoas buscam coisas que é má e falam que são coisas boas. Tem deturpado totalmente. Vocês percebem que eu falo muito sobre valores, costumes, morais, éticas. Então, hoje tem deturpado totalmente. Veja, há muitos anos atrás, o casamento, o sexo no casamento era o local, né? Hoje é normal se ter sexo antes do casamento, se morar junto antes. Então virou a normalidade. E isso é o que? Todo mundo não acha mais isso mal. Virou algo comum. E é isso que vai afetando a nossa mentalidade. Nós vamos vendo as coisas virando comum. E para Deus não é comum, para o nosso coração não pode ser comum. Só que nós não vamos atacar isso com repúdio, com agressividade, mas nós vamos atacar isso de que forma? Com exemplo, com oração, com intimidade com o Senhor. E também o que? Impulsionando os valores cristãos, realmente nos apegando aos valores cristãos. E hoje os que mais desviam os valores cristãos são aqueles que estão governando. Nós temos que acordar, ler regimento, saber, porque o Senhor vai nos trazer o peso das nossas ações sobre nós. Então, qual é o peso das nossas ações hoje? Como nós temos dirigido os nossos caminhos? Tá? E como mulher, como dona de casa, como mãe, como esposa, como filha, mas como cidadã também, com o próximo também, dentro do meu trabalho também. Então lembre, pare e pense um pouco, todas as áreas da nossa vida, nós temos uma área da nossa vida que chama área financeira. Como que nós temos dirigido a nossa vida financeira, tá? Então, aqui vai dizer agora o próximo ai, o quinto ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Então, tantas pessoas estão hoje se mostrando tão soberbas, e as pessoas que são mais sábias aos seus próprios olhos geralmente são pessoas que são investidas de poder. Mas existem também aquelas pessoas que acreditam ser sábias aos seus próprios olhos junto a um parente, junto ao funcionário, junto a um colega. Então, que o Senhor possa nos guardar. E aqueles que são sábios aos seus próprios olhos estão sendo governados pelo quê? Pelo ego. Simplesmente pelo ego, pelo orgulho, pela arrogância, e tudo isso a gente sabe de onde vem, né? E o sexto ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes,
que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Então, está dizendo que essas pessoas elas estão fora de si. E elas ali se mostram valentes para beber bebida forte, mestre em misturar bebidas fortes, que absolvem, olha só, porque eles são mestres nessas coisas, eles vão absolver o ímpio. Então, eles estão com a mente alterada. O que o vinho faz? O que a bebida faz? Ela altera a mente. A bebida forte, gente, ela tira a parte, ela diminui a parte frontal do nosso cérebro, que se chama neocórtex, que é onde nós temos a racionalidade, aonde nós temos a tomada de decisão, aonde nós temos a linha moral, a linha do certo e do errado. Então, quando se bebe, essa parte do cérebro, ela fica o quê? Anestesiada, ela fica diminuída. Então, você percebe que uma pessoa alcoolizada, ela fala o que quer, não tem pudor em fazer um monte de coisa. Ela é como se o senso de moralidade ali fosse cortado. Então, está dizendo que essas pessoas, o senso de moral foi cortado. E aí, o que elas vão fazer? Absolver o ímpio, tá? E o que? Incriminar o inocente. É o que nós estamos vendo hoje. E é por isso que, como a palha, como a chama, o fogo devora a palha e devora o feno, e se consome tudo isso, do mesmo modo, o Senhor vai consumir tudo isso. As nossas obras vão se mostrar reveladas pelo fogo. Como elas vão ser realmente permanecer ou elas vão ser consumidas? E aqui termina o versículo 24 dizendo: o Senhor dos exércitos desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Quer dizer, todos esses mostram que eles desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Que hoje nós possamos nos apegar cada dia mais à palavra de Deus. E assim, agora a partir do versículo 25 até o final, nós vamos ver o que? A ira de Deus se manifestando contra todo o povo ali de Israel, porque ali, você viu, a gente foi falando os ais, né? E o versículo 25 fala assim, ó, por motivo aqui que nós vimos a descrição dos ais, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo, e ele estendeu a sua mão e feriu toda aquela gente. E aí agora, a partir do versículo 26, vai falar o quê? Que Deus convocou os invasores para estarem entrando ali e ferindo eles. Então, olha, ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante. Então, nós tivemos tanto a nação, os assírios, né, que vieram e pegaram todo o reino do norte, e depois de um tempo vieram lá os babilônicos, vieram também de longe e pegaram o reino do sul. Tá? Então, olha, e em seguida eles vão partir, né, para enfrentar o povo judeu. Em meio desses soldados que vêm para atacar Israel, Isaías descreve de forma vívida como eles vêm. Olha, diz assim, no meio desses soldados que estão vindo, não existe cansados, nem cambaleantes, nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. Os soldados usavam sandálias que elas eram entrelaçadas e vinham até abaixo do joelho. Então, elas eram bem amarradas. E quando quebrava uma daquelas hastes da sandália, uma daquelas correias, atrapalhava muito. Então, eles podiam claudicar, podiam ali não ter uma boa marcha, não ter um bom combate. E o cinto também, quando fala do cinto, que ali atado, o cinto significa eu estou numa missão. Porque quando desatava o cinto, era sinal que você ia descansar, ia deitar, mas cinto atado significa sinal que de missão, de trabalho. Agora o versículo 28 vai falar que as flechas deles são aguçados e os seus arcos reteçados, os cascos dos cavalos são duros como rocha. Os cavalos mais assim que tinha aquele mais velhos, que tinha o casco duro, não precisava nem de ferradura,
né? E fala que as rodas dos carros, elas giram como um furacão. Então, para eles naquela época, o cavalo tendo casco duro, uma carruagem que gira rápido, para eles é o grande material bélico de guerra. Tá? Então aqui está descrevendo, olha, e vai falar no 29 para dar o ênfase maior, o rugido deles é como de leão, rugem como leões jovens e ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e desmantelam e não há quem consiga livrar-lhes deles. Então você vê a maneira vívida aqui que Isaías está descrevendo assim os invasores, que Deus ali está permitindo tudo isso para que a terra ali fique desolada, né? Então diz aqui no último versículo, naquele dia rugirão contra Judá, contra um rugido semelhante ao mar revolto, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústia, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Amados e amadas, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de santidade, um Deus de justiça e um Deus de retidão. Por isso que o reino dos céus, ele é o quê? Justiça, paz e alegria, né? Só que hoje, o que rege mais o nosso coração? São essas coisas. Se a gente for ver lá nas intenções do nosso coração tende a um egoísmo, tende a ver sempre o nosso conforto, as nossas coisas que nós queremos. Mas, acima de tudo, nós, assim, o quanto nós temos tido intimidade com o Senhor e ouvido a sua voz e a sua voz fazer ressonância dentro de nós. Sabe, o nosso Deus é um Deus de amor, nós estamos na era da graça, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça, né? E nós vamos chegar ainda em um momento aonde todos nós vamos passar pelo trono de Deus para sermos julgados. Então hoje nós temos que valorizar o sangue de Cristo sobre nós e realmente orar e ter intimidade com o Senhor, para que o Senhor vai nos livrando das nossas mazelas e nós possamos ser um corpo em unidade nessa terra. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.